Olá, estamos começando o podcast Conversa sobre Rodas. Podcast que está retornando à Rádio Mega Brasil Online. Depois de um bom tempo, fui convidado gentilmente pelo colega Marco Antônio Rossi para puxar esse canal e nós estamos começando de uma forma muito especial. O convidado de hoje para a nossa conversa sobre rodas é Paulo Campo Grande, um dos jornalistas mais queridos, mais respeitados do setor automotivo brasileiro. Atualmente, Paulo Campo Grande é diretor de redação da Quatro Rodas, revista que, obviamente você sabe, é uma das mais tradicionais do mercado automotivo brasileiro. Paulo, satisfação, privilégio de reencontrar o amigo de muitas décadas aqui, especialmente para esse bate-papo nosso aí sobre a sua experiência, sobre a Quatro Rodas. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. Agradeço a você, o Marco Antônio, a Mega como um todo. É uma honra estar aqui e agora sabendo que eu estreio a nova temporada, aí eu fico mais lisonjeado ainda. E, bom, vamos falar do que a gente gosta, né? De carro e de jornalismo, não é isso? Verdade, esse é o nosso tema, né? Conversa sobre rodas, como diz aí o próprio nome, né? Trabalha com temas especializados, com temas da indústria automotiva. Então nós vamos estar entrevistando personalidades como o Paulo, executivos da indústria, jornalistas também, porque é o pessoal que está definindo, não só acompanhando, mas definindo os rumos da indústria. Paulo, vamos começar falando sobre o atual momento do setor automotivo. É um dos setores que tem uma participação no PIB nacional extremamente significante e também está passando por grandes transformações, né? Isso acho que aumenta muito a responsabilidade da cobertura jornalística. E você, na frente de uma redação tão importante, como é que você vê esse momento, Paulo, da indústria automotiva brasileira? Eu vejo com bons olhos, né? Porque quanto mais agitação, melhor, né? Quanto mais movimentação, mais notícias, mas ao mesmo tempo você é mais desafiador também, quer dizer, o desafio é motivador, né? Mas também aumenta a sua responsabilidade de olhar com olhos de enxergar, né? Como falava uma professora minha. Que, aliás, deve ter dado aula para você também, a Edith. Eu lembro da Edith. Aliás, a gente se formou juntos na FIAM, né, Paulo? Pois é. Foi FIAM. Turma promissora aquela, né? Muita gente está no mercado. É verdade. Nossa colega Elisa Sarti, né? Por muito tempo assessora de imprensa da Fiat, Ângelo Treviso e outros nomes que entraram nesse setor, deixaram ou estão deixando a sua marca, né? Ô Paulo, a indústria automotiva nesse momento, chamado de uma revolução aí sempre foi muito transformadora em termos de novidades. Mas no Brasil está chovendo novidades tecnológicas, né? E, de novo, isso, para quem cobre o setor, acho que não faltam pautas, né? Esse momento tecnológico aí, ele está sendo realmente transformador ou é mais uma etapa daquilo que já vinha ocorrendo ao longo das décadas, Paulo? Então, eu acho que o Brasil ele tem uma característica, acho que por questão até geográfica, né, que você está ali no meio do caminho entre Estados Unidos e Europa, né? Então, lógico, não dá para desconsiderar o Oriente, né, Japão, China, mas a gente é muito receptivo às tecnologias, né? Ao contrário de uma outra cultura, por exemplo, a Europa, ela demora mais para absorver algumas tecnologias, né? A gente sabe que existia carros europeus que usavam toca-fita até enquanto o CD já aposentou, né? Mas já tinha toca-fita e mesmo o CD durou por um longo tempo até as mídias digitais. Enfim, eles têm uma velocidade um pouco mais demorada que nós para assimilarmos, né? Ao mesmo tempo, a gente não... Falando de indústria automobilística, as matrizes não são aqui, né? São sempre lá fora. Então, apesar da nossa abertura, existe um certo delay também para as coisas chegar. Mas, enfim, eu acho que aqui acaba sendo... Tem outros contextos, né? Eu sempre falo que você analisar
uma situação, a realidade sempre é mais ampla, né? Você não consegue abarcar tudo. Porque ao mesmo tempo que eu falei que tem essa abertura, tem esse delay pelo fato da gente não ter matrizes, mas ao mesmo tempo a gente é um mercado que ainda há a explorar, né? Então acaba sendo um alvo, né? Sendo de interesse, principalmente para as novas marcas, né? Falando dos chineses, né? Quando eles pensam em overseas, né? Então eles sempre pensam no Brasil por conta da posição estratégica, por conta do tamanho do mercado, por conta dessa abertura, né? Que tem as tecnologias. Imagino que entrar na Europa, falando do ponto de vista cultural, é mais difícil do que entrar no Brasil. Né? Então aqui se cria esse caldeirão, né? Desse momento, né? E aí tem toda a revolução tecnológica, a mudança de matriz energética, né? Tudo isso acaba entrando nessa panela. Feito, a gente convive no mercado brasileiro com produtos importados dos mais variados países e muitos produtos também são desenvolvidos pelas marcas, entre aspas, estrangeiras, que nacionalizaram, entre aspas, também, trazendo produtos que passam a ser produzidos aqui. E vocês sempre fizeram comparativos, né? Produto por produto, categoria por categoria. Você acha que a qualidade da produção local realmente se desenvolveu muito nos últimos anos? Tem acompanhado a demanda por qualidade, por segurança internacional? Sim, isso sim. Eu acho que assim, sempre os dois pilares que sempre nortearam a indústria, segurança e meio ambiente, né? E hoje a gente chegou num estágio que assim, já existe o carro zero acidente, ou a tecnologia zero acidente, né? Que seria o carro autônomo e tal. E o zero emissions, né? Que é o carro elétrico. Pelo menos no escapamento, né? Ali mas e o Brasil, mesmo que durante muito tempo ele andou alguns anos defasado, agora a gente está num ponto de inflexão em que está todo mundo na mesma situação, né? Até porque essa virada de chave não é tão simples assim, né? Porque a gente tem a tecnologia do carro autônomo, mas quem que implantou até agora? Ninguém, né? É verdade. E o Zero Emissions, todo mundo quer implementar, mas né? Tirando a Dinamarca, eu acho que os outros países estão tendo dificuldades, né? Natural, né? Pelas diversas pontos, diversas limitações que existem no mercado, nos países e tal, limitações de diferentes naturezas, né? Então acho que a gente está todo mundo no mesmo estágio. Aí é lógico, tem as particularidades de cada país, né? Às vezes oferta de energia mais fácil do que em outros, dinheiro, né, para implementar uma infraestrutura que não basta só implementar, mas ela tem que se pagar também, né? Então o caos reina para todos hoje em dia. O Paulo, numa conversa entre colegas jornalistas após alguns eventos, a gente sempre reúne numa mesa e começamos a bater papo. E em algum momento eu me lembro de uma conversa que o pessoal falou: olha, a indústria automotiva brasileira, ela andou aumentando o nível de segurança de qualidade, que hoje a grande maioria já atinge uma qualidade satisfatória dos carros. Porque há algum tempo atrás a gente sabe que a gente trabalhou muito próximo das engenharias de algumas marcas aí, então a gente via os comparativos internos e sabíamos que algumas marcas na ocasião faziam carros ruins, mas parece que houve uma evolução geral, não podemos dizer 100% de todas as marcas, mas que hoje é difícil ter um carro ruim, né? Os carros em geral atendem um certo padrão satisfatório. Você vê dessa forma também? Vejo. Eu vejo. Eu acho só que o preço final, do produto final, está um pouco distante do consumidor, digamos, do carro, da faixa de entrada, né? Isso não é um fenômeno só nosso, mas talvez aqui, talvez não, assim, para um cidadão comprar um carro aqui, ele precisa de muito mais
salários, né, do que em outros mercados, né? Então acho que tem essa diferença. Mas a gente, por força da competição, por força das leis, né, que impõem algumas coisas, a gente chegou lá, né? Acho que sim. A Quatro Rodas sempre fez uma das avaliações mais criteriosas do mercado, né? Todas as marcas que sempre tiveram uma avaliação positiva na Quatro Rodas tinham um atestado ali de qualidade, de imagem, de reputação muito forte. Então, vocês sempre tiveram uma visão do consumidor também, né? Na sua opinião, Paulo, o que mais o consumidor atual está buscando nos carros, né? Antes era só preço. A primeira coisa é preço. E hoje, pelo que você acredita que está sendo o tema principal da busca de um carro pelo consumidor brasileiro? Então, o preço ele continua sendo um fator importante, né? A gente realiza aquela pesquisa aos eleitos, em que os próprios donos dos carros eles avaliam os seus carros de acordo com as suas expectativas, né? Então, a pesquisa ela é uma pesquisa dupla, né? Porque a gente pergunta a importância que a pessoa dá para determinados aspectos e como é o carro dele naquela situação. Então a gente vê que preço de manutenção, preço de compra, valor de revenda, isso aí está sempre, as notas menores estão nesses quesitos, né? Agora, tirando isso, hoje em dia eu também acho que o consumidor também está meio perdido, né? Ele não entende muito o que é carro elétrico, o que é carro híbrido, ele não sabe que tem híbrido plug-in, híbrido pleno, né? O híbrido leve. Então ele também está perdido, mas eu acho que, tirando aquela pessoa que se dedica mais a estudar o carro que vai comprar e tal, de modo geral, essa parte de conectividade, né, de recursos eletrônicos, né, principalmente não para segurança, né, mas para o conforto, para inserção no mundo digital, aí, acho que é isso que pega mais, né, de modo geral, né? Muito bem, nós finalizamos aqui o primeiro bloco. No próximo, a gente vai aproveitar essa deixa do Paulo para falarmos então sobre esse mundo dos carros eletrificados ou dos carros híbridos, que é uma outra grande realidade no mercado brasileiro que está chegando como uma onda cada vez mais forte. Continue nos acompanhando. Voltamos aqui ao podcast Conversa sobre Rodas, da Rádio Mega Brasil Online. Estou recebendo aqui Paulo Campogrande, diretor de redação da Quatro Rodas. Na continuação do nosso papo, Paulo, demos uma deixa para falar sobre os carros elétricos e eletrificados. E o Salão do Automóvel deste ano, que voltou depois de 7 anos, ele trouxe aí uma participação chinesa muito forte, além de outras marcas também apresentando seus modelos híbridos e elétricos. Você que tem feito testes desses produtos, avaliações e também está acompanhando o mercado, como você vê esse avanço dos modelos elétricos e também híbridos, melhor dizendo, no Brasil? Então, o Brasil, como eu falei no primeiro bloco, ele é muito aberto à tecnologia, né, apesar das limitações que a gente tem. Então, o brasileiro sempre se interessa muito, né, pela novidade. Então, existe uma receptividade boa, né, em relação a esses carros, a essas tecnologias, apesar de nem todo mundo ter acesso, né, assim, em termos de poder de compra, mas é uma tendência, né? A gente tem aqui o etanol, que é um combustível de baixo carbono, né, limpo, que ainda consegue
ainda é possível de deixá-lo mais limpo ainda, né? No cutilho, etc. Mas existe ali uma onda, né, de eletrificação que eu acho que vai varrer o mundo todo, né? Não sei quanto tempo vai demorar, mas uma hora o elétrico vai predominar, ainda que a tecnologia avance muito mesmo, né, fontes de energia, né? Mesmo que você tenha outras fontes de energia, o carro elétrico vai ser a opção, né? Vai ser a opção. Hoje a gente dá para explorar ainda bastante o motor a combustão, né? Com fontes de energia mais limpas, tal, mas uma hora vai, até porque a indústria ela não gosta de fazer muitos produtos diferentes, né? Investir em muitas frentes porque sempre precisa de muito dinheiro e existe ali uma tendência de você afunilar e falar, não, agora vamos nesse caminho aqui porque concentrar nossos investimentos por aqui. Não sei de quanto tempo a gente está falando, mas não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. E aí hoje você tem diferentes tecnologias. Eu acho que o híbrido ele surge com um papel muito importante, né, na transição, né, do modelo a combustão para o elétrico, justamente porque ele consegue conviver, né, consegue sobreviver nos dois mundos, né? Então, se não tem infraestrutura de carregamento, ele consegue rodar com combustível, né? E ele tem algumas outras vantagens que, assim, teoricamente, você fala, poxa, ele é um exagero, sei lá que nome dá, porque ele tem dois motores para fazer o que um carro faria com um motor só, fosse a combustão ou só elétrico. Só que, justamente, por não ser 100% nenhum nem outro, ele consegue reunir o bom de cada um dos mundos, né? Então, por exemplo, um carro elétrico hoje ele tem uma bateria robusta, pesada, que depende do ponto de abastecimento, né? E enquanto que o modelo híbrido ele tem uma bateria pequena, né? Que não é ruim de transportar, né? Aquele peso morto que leva para todo canto. Que é mais fácil de reciclar, então o impacto de produzir uma bateria menor, o impacto ambiental é menor do que uma bateria grande, né? Aí tem o lado da combustão também, mas ele acaba sendo uma solução muito interessante dos dois pontos de vista. Então ele polui menos que um elétrico, você diz, na produção, e menos do que uma combustão no uso, né? E quando você fala da produção do híbrido, talvez ele emparelhe com as outras, né? Porque tirando a bateria, são carros, né? São automóveis. Tá? Então ele é um caminho muito interessante. E aí ele tem as diferentes também graduações, né, de hibridismo e tal, que aí tem diferentes vantagens e desvantagens, entendeu? Entendi. Ô Paulo, a gente viu no salão do automóvel desse ano que, com a participação das marcas chinesas, quer dizer, além da tecnologia dos carros elétricos, dos carros híbridos, os carros em geral feitos na China têm apresentado uma qualidade de acabamento, de conforto, de segurança extremamente competitivo com a indústria tradicional, né? Que visão que os carros chineses, além dessa tecnologia do elétrico, dá para vocês, aí, dá para o mercado? Então, acho que as marcas chinesas estão no momento ali de chegada, então a gente, quando uma chinesa chega importada, ela tem uma realidade, né, de custos de produção diferente da nossa. Então, todo mundo, é um bordão da indústria, olha, você quer competir com a gente, então vem produzir aqui, né, sem as mesmas dores que a gente tem, e aí você vai chegar num preço final que você vai poder ser comparável com a gente, né? Agora, uma vez conversando com um CEO de uma chinesa, ele me falou o seguinte, não, a nossa filosofia é entregar tudo de melhor para todos os clientes. É diferente do Ocidente, que ele fala assim, você quer um carro com ar-condicionado, custa 10. Você quer com ar-condicionado e central multimídia, custa 20 ou 15. Você quer com sistema de
de segurança, ADAS, então custa mais 50, né? Então, assim, você vai... E ele falou, não, a gente faz um preço só com tudo que a gente tem para oferecer, né? Então, é interessante isso, né? A gente não vê muitas versões, assim, nos carros chineses, né? Isso garante uma reputação de qualidade, de conteúdo, né? Isso. Dessa forma. Muito bem. Nós falamos do salão, Paulo, o Salão do Automóvel de 2025, ele voltou ao cenário automotivo brasileiro depois de 7 anos. E pelos números que a Anfávia apresentou em termos de público, chegou realmente forte e foi muito bem sucedido. Segundo os números da própria entidade, teve mais de 516 mil visitantes, o que é muito comparável aí com salões de Paris, salões da Alemanha, só perde praticamente, que tem basicamente os mesmos números, e só perde pelo salão da China, que mais de 800 e quase 890. Mas ainda assim foi um sucesso, mesmo não tendo a participação das marcas, algumas das marcas tradicionais, ou muitas das marcas tradicionais, nem as importadoras de luxo, acabaram dando lugar, portanto, aí para grande parte das novas marcas chinesas. Então, eu queria te perguntar, Paulo, o que você achou, como diretor de redação da principal publicação nacional, o que você achou do Salão do Automóvel deste ano? Perdão, deste ano, 2025. Isso. Não, eu achei ótimo. A gente teve um stand lá, eu tive lá vários dias, né, durante o evento, senti o pulso, né, do ambiente e tal. Eu sou entusiasta de salão, acho que tem que ter. Eu acho que quando o salão deixou de existir, um argumento que a indústria usou era que as pessoas, os consumidores novos, eles queriam uma experiência, queriam dirigir o carro, queriam essa interação. Eu lembro, é verdade. Mas assim, quem visitou o salão esse ano não teve nenhuma experiência, eu achei, né? Verdade. Existem tipos de experiência. O fato de você não dirigir não quer dizer que não existe mais nenhuma possibilidade. Então, assim, você ir no salão, ver um monte de carro que você não conhece, poder entrar, poder conversar com as pessoas, poder almoçar, poder se divertir, passar a tarde com a família, não é uma experiência? Eu acho que é uma experiência. Então, assim, então a experiência existe, né? E, aliás, teve test drive lá também, né? Para quem quiser, né? Mas eu acho que nem... Não sei se tem essa estatística, mas é uma parcela que vai dirigir o carro, né? Que quer dirigir. Mas também é um test drive muito breve também, né? É uma experiência diferente. Mas eu acho assim, existe público pro 4 rodas Experience, pro QRX, né? Agora é 4RX, né? Ah, sim. Antes era QRX, né? Existe. Mas é outra mente. O cara que vai num autódromo para dirigir um carro que ele tem interesse e tal, ele quer fazer um test drive que talvez ele não faça na concessionária, vergonha de pedir, ou, né, falta de oferta ou vergonha da parte dele, sei lá. Agora, o cara que vai no salão, ele quer ver isso mesmo, ele quer ver o que tem do mundo, do que tem de novidade, o que vai chegar e tal. Então, eu sou super favorável, eu acho que os números atestam a assertividade do evento, né? E aí a gente vê que quem ficou de fora já se manifestou ali que tem interesse nos próximos anos. Eu acho que é um formato que tem que continuar. Se é caro fazer, que nem antigamente, né, que tinha stand importado e tal, rever isso, né? Acho que o Salão de Genebra é um exemplo, né, que tem sempre stands pequenos de todo para todas as marcas, e é onde tem mais marcas, né? E não tem essa competição arquitetônica, digamos. Né? Foi interessante você mencionar, de fato, a indústria começou a perceber que precisava oferecer mais experiências, mas você falou muito bem. Eu acho que visitar o salão, né, ter a possibilidade de ver os avanços de várias marcas nos vários segmentos é uma experiência, né? Eu acho que é um ótimo ponto, Paulo, a ponto de, como você lembra muito bem, algumas marcas que acabaram pagando para ver e ficaram de fora assistindo, parece que manifestaram planos de estarem de volta em 2027.
Terminamos mais um bloco, daqui a pouco a gente volta para finalizar essa boa conversa com Paulo Campo Grande. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Voltamos com o podcast Conversa sobre Rodas com Paulo Campo Grande, diretor de redação da Quatro Rodas. Paulo, na esteira do que a gente está falando aqui, um setor que tem sido transformador e também tem sido transformado, parece que está exigindo ou tem exigido ao longo do tempo de uma transformação dos jornalistas também, né? Antes os jornalistas estavam preparados para um tipo de mídia, fazia só aquele tipo de cobertura, tinha um certo tempo para entregar aí a matéria, mas hoje, não somente o tempo é o hoje, como também tem outras plataformas aí. Na sua opinião, como é, você que acompanhou, tem acompanhado toda essa evolução do setor e do profissional da imprensa especializada, como é que você vê essa evolução, essa etapa que nós estamos agora? É uma questão bem complexa mesmo, né, Gilberto? A gente tem que fazer diferentes formatos, né? A Quatro Rodas mesmo, a gente fala revista Quatro Rodas, né? Mas é revista, site, mídias sociais, todas que você imaginar a gente está presente. Até o seu podcast. Podcast, que é o QRCast, e o canal no YouTube. E tem agora a TV também, né? A Veja Mais, o streaming da Abril. A gente tem uma participação lá importante. Aliás, vamos colocar aqui o link, a maneira de você assistir o canal da Quatro Rodas, caso você já não faça, né? Bom, então, aí o desafio para o jornalista tem uma missão, né? Ele tem que traduzir para o leitor a informação, tem que levar para o leitor a informação e de forma compreensível, né? E aí tem uma enxurrada tem muita coisa, tem muitas empresas, né? Também isso mudou também, né? Não só mudou a quantidade de canais, mas mudou a quantidade de informação. No caso da indústria automobilística, a chegada de novos players, a gente já tinha 20 marcas, hoje tem mais 20, eu acho que somando dá mais de 40, com certeza. Todo mundo querendo um lugar só, querendo aparecer, né, quando não tem lançamento, inventa ali uma inauguração de uma concessionária, alguma coisa e joga uma isca e tem a gente, do nosso ponto de vista, tem a concorrência também, fala, se eu não dar, o concorrente vai dar, então é uma loucura. E para fazer bem feito, você precisa de tempo, né? Não tem jeito, assim, hoje em dia, então você precisa ser mais seletivo, né? Nessa eu vou, nessa eu não vou, tem que aprender, é difícil, né, para o jornalista abrir mão, dizer não, ele vê a notícia pingando e fala, pô, como não vou naquela? Mas você vai na outra que você vai apurar melhor, né? E antigamente a gente perdia-se mais tempo, né? Assim, investia-se mais tempo para apurar, mas o resultado era melhor, não tem dúvida, porque a gente entregava uma mais profundidade, né? E hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né? Por exemplo, antes fazer um teste de 4 rodas, antes era 2 dias, né? Eu ia para a pista, fazia aceleração, retomada, frenagem, sei lá. No outro dia eu ia fazer
consumo, outro tipo de teste, porque demorava para instalar o equipamento, eu tinha que conhecer o carro. Tá? Hoje em dia, tudo mais fácil, né? Eu tenho uma antena de GPS que pega sinal de satélite, eu vou lá, faço o teste rapidinho. A gente faz a mesma quantidade de ensaios, mas muito mais rápido. Né? E a apuração é assim, antigamente eu tinha que ligar para a fonte, pegar um manual lá da fábrica, tinha que pegar o manual nosso, né, arquivo do nosso arquivo, e ficava entendendo. Então, hoje está tudo no Google, não é isso? Só que tem coisas que o Google não resolve, né? Assim, né? Se você não vai acontecer isso, né? Mas você está andando no carro lá, a porta cai, sei lá. Não adianta, você vai escrever lá, fadiga de material, como que você vai entender? Né? Aí você precisa ter fonte, né? Que se você só ficou a vida inteira no Google, você não fez fontes, né? E aí você precisa de ligar para a fonte e falar, aconteceu isso, aí ele vai lá, vai ver. É muito complicado isso, né? Porque o site não espera uma apuração tão profunda assim. Então o desafio é entregar a melhor qualidade possível, né? No tempo mais rápido possível. Antigamente, a gente ficava de madrugada fechando a revista. A gente só fazia a revista e ficava dias, 2, 3 dias de madrugada, saía de madrugada para finalizar. Mas por quê? Porque o processo era mais longo, mas porque a apuração era assim, né, é que nem um vinho envelhecido. Por isso, né, hoje em dia é tudo mais rápido, mas menos profundo. Acho. Se você ficar menos tempo com o carro, você tem menos histórias para contar, né? Eu acho. Muito bem. Para você que não imagina a agenda da imprensa automotiva. Você lembrou que são quase 40 marcas, teve mais de 20 marcas. Essas marcas se reuniam através da Anfávia para tentar, né, organizar o calendário de test drive, de eventos das associadas, porque todas tinham interesse em ter uma agenda com jornalistas para fazer lançamento de produto, para fazer divulgação de algum marco corporativo estratégico. Então, todas tinham que estar em uma certa reunião para organizar mês a mês esse tipo de calendário. E esse número de eventos foi aumentando, como disse o Paulo, com a chegada de novas marcas. Então, hoje, além do calendário da imprensa ser totalmente organizado das associadas, tem aquelas que não fazem parte da associação e que também estão fazendo seu barulho, estão fazendo seus eventos. Então, e a agenda do jornalista continua sendo a mesma, né, Paulo? Então, essa é a grande questão. Como você consegue atender, apesar de todas as tecnologias, os recursos, né? Até porque não dá para fazer test drive online ainda, né, Paulo? Pelo menos por enquanto, os testes têm que ser presenciais. Então, como é que você consegue organizar ou atender ou priorizar tanta demanda assim? Que critério que você tem aí para... Ou as revistas em geral têm, vocês também? Então, você estava falando, essa questão da agenda lotada tem do outro lado também, né? Tem do lado das fábricas também, né? Elas também têm muitas demandas, né? E imagino que também tem pouco tempo. Hoje também o desenvolvimento de um carro é diferente como era antigamente, que levava 3 anos, né? Hoje é tudo muito mais plug-use, né? Assim, então, e tem diferença também. Mas como que a gente faz para driblar essa limitação? Porque também existe um número limitado de profissionais na equipe, né? Então, às vezes eu falo, olha, eu não tenho condições de mandar ninguém, porque eu não tenho mais ninguém para mandar. Me manda o material, né? E eu vou me esforçar aqui para não deixar o meu leitor sem esse conteúdo. Agora, quando eu falo que tem umas batalhas que a gente tem que abrir mão, algumas coisas antigamente, o jornalismo é um negócio, né? Antigamente, quando eu comecei lá no Estadão, e quando eu comecei lá em Muzambinho... É verdade, Paulo Campo Grande trabalhando no Jornal do Carro também, né, Paulo?
Mas assim, antigamente a gente falava, olha, essa matéria da leitura. Por que a gente falava isso, da leitura? A gente tinha ali um feeling de que aquele texto ia agradar o leitor, né? Ia ter muita gente interessada em ler aquela matéria. Hoje em dia é tudo metrificado. E é até uma camisa de força, porque antigamente o jornalista ele escrevia o que ele achava que a pessoa queria saber e o que ele achava que era bom para ela saber, o que ela precisava saber, né? E hoje, com essas métricas todas, você tem como você quer ser lido, você tem essa audiência metrificada e meio que te empurra para você escrever aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E então, na hora de selecionar para onde que eu vou, eu levo isso em conta também. É óbvio, tem uma coisa que é do jornalista, né? Que é da missão. Não, isso aqui eu tenho que falar, né? Não tem jeito. Não vai dar audiência? Faça amanhã. Fala para o pessoal que controla. Que nas empresas tem lá o cara que fica medindo e fala, ó, o seu concorrente teve mais audiência nesse dia que você. Fala, sinto muito, eu não vou fazer esse tipo de conteúdo, né? Existe ali uma dinâmica. Então, assim, tirando essa parte obrigatória, você sabe a matéria que vai dar leitura. Antigamente era o Gol, né? Em revista feminina era sexo, né? Se tivesse sexo em algum momento vendia a revista, né? Xuxa, né? Tinha sempre os best-sellers, né? A Xuxa, o Gol, em cada área tinha a sua isca ali para vender, né? E hoje em dia não é achismo, hoje em dia é tudo metrificado. Então, um critério é esse, tirando aquilo que eu tenho que dar, porque é minha consciência, minha missão nessa vida, né? Eu tenho que também dar resultado, né? Então eu tenho que ter audiência, porque existe uma cobrança. E que antigamente a gente só não fazia porque não tinha métrica, né? E hoje tem. Então, entre fazer um carro que todo mundo quer saber e outro que tem só lá o nicho, o grupinho, né, que vai ler, eu prefiro fazer o outro, né? Enfim, a vida é assim, tem que aprender a abrir mão. Pro repórter é difícil isso. Isso aí eu falo na redação, vira e mexe. O pessoal eu viro as costas, eles devem me xingar, porque fala, só pensa nisso, não quer falar desse assunto, mas é isso. E também porque eles também têm a capacidade de realizar. Fala, vai para casa, vai dormir, porque amanhã tem mais. Você falou em missão, Paulo, e nessa linha de compartilhar toda a sua experiência e seu conhecimento, você deixou 2 livros para o setor aí, fala sobre eles. Sim, o primeiro livro eu fiz por iniciativa própria, chama Jornalismo Automotivo, Histórias e Dicas, que eu conto um pouco da minha história, da história de jornalismo automotivo, né? E falo também de questões filosóficas ali, né? De relacionamentos com fontes, questões éticas. Eu compartilho algumas pensadas assim. E esse eu fiz por iniciativa própria e foi bem, mas vendeu, sei lá, 1.000 exemplares, vendeu pouco mesmo, mas muito, muito de nicho, né? O outro foi a Abril que me propôs, considerando que eu tinha, na época, lá, uns 20 anos de profissão, já tinha testado muito carro, fazer um livro, O Homem que Dirigiu Tudo, né? Então, alguns que eu não tinha dirigido até então, um Fórmula 1, um Rolls Royce, eu já tinha dirigido Bentley, não tinha dirigido Rolls Royce. Eu liguei para a fábrica, um Bugatti, você estava na Volkswagen naquela época, você me ajudou. Eu falei, não posso fazer o livro sem ter esse carro, né? Me valida esse argumento. Uma parte era verdade, outra parte eu queria muito fazer isso. E aí eu fiz, aí tem, na verdade, tem do Fusca ao Fórmula 1, né? Mas ainda teve alguns carros que eu tive que tirar por conta de industrial, ali, de tamanho do texto e tal. E depois disso teve outros que eu dirigi. Então é um livro muito legal, que tem à venda no Sebo hoje em dia. Esse vendeu 7.000 exemplares, vendeu bem. E agora no Sebo, no estante virtual, você pode localizar lá e comprar. Outro dia, aliás, eu comprei um, porque a gente tem o QRCast, e para montar o cenário, eu fui no Sebo e fui procurar livro de carro.
No fim, eu comprei, acho que 8 livros para mim. Poxa vida, o seu próprio livro? Não, livros diferentes, que eu ia ver, jornalismo e tal. Tá. Para mim, sim. Olha aí. E 3 para o cenário. Um dos 3 era o meu próprio livro, porque eu tenho 3 exemplares, mas desses eu não vendo, não dou, né? Mas eu recomendo, quem quiser comprar lá. Muito bom. Paulo, para a gente encerrar, você sempre mostrou muita motivação na cobertura do setor automotivo. O que te mantém até hoje motivado para esse trabalho? Então, eu acho que assim, o bom, né, da profissão é você estar sempre aprendendo, né? Então, assim, o que me motiva é, por exemplo, esse monte de novas mídias, assim. Poxa, eu fiquei 40 anos trabalhando com texto, querendo fazer um texto melhor, me aprimorando o texto. Agora eu tenho que fazer vídeo, né? Tem que entrevistar. Aí eu fui aprender, fiz desses cursos que tem independentes, comprei livros. Então, eu estou aprendendo. Fui conversar com uma fonoaudióloga que hoje você está me ouvindo aqui, está me entendendo. Mas antes era uma porcaria. Você fala, nossa, eu já paguei muito mico, aliás. E peço desculpa ao público que me aguentou. Mas eu sempre aprendendo novas informações sobre novas tecnologias. Isso que me motiva, isso que me dá tesão, né? E agora, depois de tantos anos de janela, eu tenho um outro prazer também, que é ensinar, né? Tem um amigo meu que fala que a nossa missão é orientar, né, as novas gerações. E eu acho que é um pouco isso, ser um pouco pai, assim, né, de mostrar. Pô, a gente já passou por cada perrengue, né? Ele não precisa passar de novo, né, para aprender, né? É verdade. E até porque ele também só vai enxergar aqui as arapucas depois que vê, né? Então você fala, não, vai com calma. Então é outro prazer, um prazer mais recente que eu tenho também. Muito bem. Fantástico, Paulão. Bem, com Paulo Campo Grande, como disse o título do livro dele, O Homem que Já Dirigiu Tudo, né? Nós teríamos muito podcasts para fazer com tantas coisas. Mas vamos terminar por aqui, agradecendo você, Paulo, por compartilhar com a gente a sua história, a história da revista, a sua avaliação muito prudente do setor aí, e do salão, tantas coisas que a gente conversou aqui. Mais uma vez, Paulo, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por estar com a gente na reestreia do podcast Conversa sobre Rotas. Obrigado, Gil. Obrigado a quem nos aguentou até agora e espero nos ver em breve. Assim seja. Até mais.